O Band de Eleições está de volta, hoje recebendo a cientista política Karin Misculin. Comigo, aqui na condução do programa, Thaís Dantas, nossa chefe de redação, e a gente está falando hoje sobre mulheres na política, um tema sempre muito importante. Lembrando que o Band de Eleições é apresentado simultaneamente pela TV Band Vale e pelo portal bandvale.com, onde fica disponível para reapresentações. Bom, o fim de semana que passou foi de convenções nas duas maiores cidades da região. Veja. Em São José dos Campos, o União Brasil oficializou a candidatura de Dr. Elton à prefeitura durante uma convenção realizada no bairro Santana. A candidata a vice será a vereadora Dulce Rita, também do União Brasil. O PL lançou Eduardo Cury como candidato à prefeitura durante uma convenção realizada na sede do partido, na região central de São José dos Campos. José Melo, atual presidente do PSDB na cidade, será o candidato a vice. Os anúncios aconteceram durante convenções realizadas no sábado. Já em Taubaté, o partido Solidariedade oficializou a candidatura de Lorene à prefeitura de Taubaté durante uma convenção realizada no domingo em um hotel na região central da cidade. O candidato a vice será o médico Dr. Oscar, do MDB. O Partido Novo confirmou Sérgio Vitor como candidato a prefeito em Taubaté durante convenção realizada no sábado na Câmara Municipal de Taubaté. O candidato a vice na chapa será o coronel da reserva da PM, Oliveira Neto. Os partidos PT, PV e PCdoB também oficializaram a candidatura de Coronel Paulo Ribeiro à Prefeitura de Taubaté. A candidata a vice-prefeita será a arquiteta Renata Utubo. As convenções vão até o dia 5 e a gente tem nesta terça-feira a convenção do PT em São José dos Campos, que deve confirmar a candidatura de Wagner Balieiro como candidato a prefeito da cidade, ele que é ex-vereador. A gente segue falando sobre as mulheres na política e eu falava antes do intervalo, Karin, sobre a presença da Janja, hoje primeira-dama do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e da presença de Michele, principalmente a Michele, depois que ela saiu do mandato, ela veio a criar um protagonismo e tenta criar uma imagem própria na política. Como é que você está vendo essa movimentação de primeiras damas, o que não era comum no Brasil? A gente teve a presidente Dilma, que chegou pelos meios próprios à presidência, Luiz Erundina na prefeitura de São Paulo, e agora esse protagonismo das primeiras damas. Está mudando alguma coisa, ao seu ver? Bom, eu acho que está mudando sim, né? Porque só o fato de nós estarmos falando aqui no programa sobre uma ex-primeira-dama e atual primeira-dama já é um sinal de que estamos vivendo novos tempos. Eu acho absolutamente positivo o protagonismo de ambas, né? A gente vê que a Michele Bolsonaro, por exemplo, já no dia da posse do presidente Bolsonaro, não sei se vocês lembram, assim, quebrando o protocolo, ela teve um lugar de fala, que na verdade ela fez um discurso em Libras, né, que foi absolutamente emocionante e assim inovador do ponto de vista de cerimonial. Então, ali eu acho que ela já mostrou, né, que em algum momento ela queria ter um protagonismo para defender essa causa e foi realmente, ela trabalhou muito durante o mandato, né, se estabeleceu como uma pessoa muito comprometida, né, a trazer políticas públicas, né, que beneficiassem os deficientes de todas as áreas, mas acho que na candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro, a Michele veio à tona, né? A Michele realmente foi para as ruas, ela começou a fazer campanha independente do presidente, ela visitou vários estados para fazer movimento de mulheres e passando a eleição, eu tenho a impressão que ela cresceu ainda mais, né? Hoje ela é um nome que, digamos assim, se vende sozinha, onde ela vai também ela consegue aglomerar um número significativo de apoiadores e se posicionou nas redes como uma figura que pode sim ter uma vida política própria, né? Eu acho que ela conseguiu também mexer com a zona de conforto de várias mulheres do segmento mais à direita da política brasileira. E isso, como a gente falava ali antes do programa, né, é altamente positivo, porque quando uma inspira a outra, a tendência é que todas consigam subir juntas. A Janja não é diferente. A Janja já antes
da eleição, né, tinha um protagonismo na campanha, especialmente ali dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, né? Com a eleição do presidente Lula, ela fez e faz questão todos os dias de mostrar que ela é sim a pessoa que o presidente mais ouve e a pessoa que tem o maior poder de influência junto ao presidente, né? É fato inédito realmente na política brasileira, porque a gente sabe, por exemplo, Ruth Cardoso teve um protagonismo muito importante junto ao governo do presidente Fernando Henrique, né, na área social, mas ela pouco se posicionava publicamente, né? Janja não. Janja faz questão de se posicionar, né? A gente vê até agora nas últimas semanas, né? Nas Olimpíadas, ela também gravou um programa, então assim, ela quer ser vista como uma protagonista do governo Lula, né? Eu vejo isso, você fala em inspiração. Inspiração feminina está faltando, apesar das mulheres estarem tão pouco no comando dos partidos, a gente vê caciques homens, a gente até falava rapidamente no intervalo sobre a Renata Abreu, que é uma das poucas presidentes de partido que tem alcance nacional, que no caso é o Podemos, né? Elas precisam de inspiração na política, fora da política. Essas primeiras damas podem ser inspiração para trazer mulheres que vão chegar nos cargos eletivos? Eu tenho certeza que elas podem sim, e não só elas, mas muito bem dito, a Renata Abreu, né? Eu acho um case maravilhoso assim, da política brasileira, porque é presidente de um partido, né? E ela veio de uma família política, até tem gente que diz, ah, não, mas ela herdou do pai. Não, ela seguiu um caminho, né, que era do pai, mas ela criou um caminho com o DNA dela. Né, ela realmente conseguiu transformar o partido numa potência nacional que só tem crescido, que tem colocado importantes nomes à disputa, que tem conseguido ampliar a sua atuação nos estados com uma liderança incontestável. Foi fácil? Acho que não. Mas a Renata não só conseguiu isso, mas como conseguiu o respeito, né, de toda a classe política e também inspirar outras mulheres, porque hoje as mulheres que estão nos outros partidos podem se ver também como presidente das suas legendas. Sim. Por que não? Porque se a Renata conseguiu e está conseguindo fazer com que o partido cresça cada vez mais, por que ela não pode? E aí, eu acho que até fora da política, né? A gente vê, hoje a gente tem uma presidente de um time de futebol importante, coisa que também nunca a gente tinha visto, né? E que deve ser visto com atenção e como uma referência inspiracional. Mas, por outro lado, a gente vê no mundo corporativo a dificuldade das mulheres chegarem aos cargos de CEO, CFO, enfim. O número ainda é muito pequeno, né? Essa é uma outra realidade. E você, Karim, faz um trabalho muito bacana nessa parte corporativa junto ao governamental. Você vê as mulheres conseguindo um espaço maior? Você está aí com a machadinha remando e tem encontrado forças e parceiras para conseguir esse espaço maior, que talvez se estabelecendo de uma forma melhor no corporativo, a política seja consequência. Não, e só complementando rapidamente sua pergunta, eu estou pensando aqui, né, depois do impeachment da primeira presidente mulher que a gente teve, que foi o caso da Dilma, eu acho que existe uma lacuna, né, ficou um espaçamento de mulheres com idades próximas à da Dilma na época do impeachment, né, e hoje a gente vê a própria Renata com um pouco mais de 40 anos, acho que 41 anos, então eu queria que você também falasse sobre esse tempo agora de mulheres tão jovens, né? A única representante mulher na cidade de Taubaté tem 33 anos. Olha que muito nova. Ali em São Paulo também, né? A Tabata, eu acho que tem 40, eu acho também, né? 38, mas aí volta ao que a gente estava falando, né? É a questão cultural. Essa já é uma outra geração. Né? É uma geração que já vem, provavelmente já são filhas, né, de mulheres que já não foram criadas para ser só donas de casa. Então a gente já vem com uma cultura assim de preciso seguir o meu caminho, trilhar a minha própria vida, né, sair da zona de conforto. E isso é que eu acho fundamental, né? Respondendo a tua pergunta sobre o mundo corporativo. Eu acho que assim no Grupo Voto, né, a gente é muito feliz por ter conseguido há 20 anos atrás, né, fundar uma empresa que conseguiu
eu digo assim, furar a bolha de poder masculino. Os nossos concorrentes todos são homens. E quando a gente fala em furar bolhas, significa que se uma fez, todas podem fazer. Né? A gente abre o caminho para as gerações que vão vir logo adiante. E eu lembro que quando nós começamos a trabalhar, por exemplo, em Brasília, 20 anos atrás, era raríssimo ter mulheres, inclusive nas empresas privadas, na área de relações governamentais e institucionais. Era raro, inclusive, ver mulheres, né, circulando em Brasília, ia nos hotéis, café da manhã, era assim, 99% homens. Hoje é completamente diferente. Né? Hoje a gente já vê muitas executivas na área de relações governamentais, na área de relação institucional, atuando junto aos poderes, né, com legitimidade, com protagonismo, com uma capacitação impecável. Mas o que eu acho que ainda falta, né? Ainda falta as mulheres não terem medo do jogo político, né? Porque ainda acontece que não acontece com homens também, assim, mas é mais raro os homens não quererem debater política do que mulheres, né? Não a gente vai nos jantares sociais, família fica um grupinho de homens falando de política e futebol e as mulheres falando de qualquer outra coisa, menos de política e de futebol. É isso que tem que acabar. A gente precisa falar de política. E não para concorrer a um cargo eletivo. A gente precisa falar de política porque, assim, é a política que move o mundo, que impacta as nossas empresas. E o que eu costumo dizer, um vice-presidente, um CEO de uma grande multinacional, ele precisa entender do seu contexto político-econômico. Ele precisa saber quem são as suas, os seus líderes políticos e se relacionar com eles. Então, nós, mulheres, a gente precisa também saber que nós temos poder de decisão, que nós temos o poder de influenciar e que nós precisamos nos capacitar politicamente para conseguir não ter medo de entrar para uma disputa política, não ter medo para estar num painel, num programa de TV falando de política, né, nos posicionando politicamente. Até porque hoje em dia, com as redes sociais, é tão mais fácil da gente poder se expressar. É possível ter voz para todos. É possível ter voz para todos. Verdade. Então, mulheres, usem as suas vozes, porque a gente pode ter os mesmos espaços, se capacitando para isso. E olha, a gente ficaria nesse tema por muito tempo, mas infelizmente o Band de Eleições termina aqui. Eu queria agradecer a Karime Sculin, obrigado pela presença. Eu que agradeço, uma Foi alegria um prazer estar aqui. Obrigada a todos. Muito obrigado. Thaís Dantas, até a próxima. Até a próxima, obrigado pelo convite. Muito obrigado. A gente volta semana que vem com novos convidados, análises e informação para os eleitores da região. Obrigado pela audiência, até lá.